Geoprocesseiros e geoprocesseiras de todo o Brasil, meu nome é Murilo Cardoso, falando hoje diretamente de Goiânia, do lado do Matuto Bar, que tá fechado, infelizmente eu não vou poder sair daqui e beber. E eu gostaria de fazer uma pergunta: OpenStreetMap é o SimCity para adultos e profissionais? Interrogação. Aqui na série de Sá, direto de Calcaia, e respondendo a pergunta do Murilo, sim, o OpenStreetMap é o jogo agora na vida real. Eu sou o Willy, colaborador do OpenStreetMap, apaixonado por colaboração. E é isso aí, pessoal, como vocês puderam ouvir, nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que é o Willy Marcel, que sabe tudo de OpenStreetMap. Vamos bater esse papo com ele, com o Narcélio, sobre OpenStreetMap, sobre essa ferramenta poderosíssima que tem cada vez mais ganhado espaço e popularidade por próprios méritos, né? Por disponibilizar para nós informação de tanta qualidade. Por isso nós temos utilizado cada vez mais o OpenStreetMap. Estou muito empolgado por essa conversa e a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco, depois dos comentários. Bom, é isso aí, Narcélio. Vamos para mais uma leitura de comentários, e-mails e agradecimentos. Essa semana bombou isso daqui, hein, cara? Temos muitos agradecimentos para fazer, temos mudanças nos números do episódio, Murilo. O pessoal tá querendo tirar o Ceará aqui do topo da lista, cara. É impossível tirar o Ceará do topo dos nossos corações, né, Narcélio? Com certeza. Vem para as praias aqui depois que acabar essa quarentena e você nunca vai tirar o Ceará da sua cabeça e do seu coraçãozinho, meu amigo. Vai sempre quentinho com o sol do Ceará. E eu que devo essa visita pra você e pra Ana há um tempo, né? A Ana já mudou de estado e eu não fui. Não, mas quando tu vier vai ter onde ficar. Ah, pode crer. Então vamos falar um pouquinho dos números, o que foi que mudou aí durante esses dias. A gente falou um pouquinho dos números no último episódio, o que foi que aconteceu? Pois é, cara. Primeiro que pessoas de outros países, né? Imagino que brasileiros em países de língua que o português não é a língua oficial, começaram a aparecer aqui pra gente, né? Como é o caso do Uruguai, por exemplo, que eu não me lembro não, na série do Uruguai na nossa lista. O Uruguai tava, mas eu vou lançar um desafio aqui. Eu quero saber, você que tá ouvindo Tecnologel, do estrangeiro, manda um recado pra gente, diz lá quem é você, por que tá escutando, tal. O pessoal que tá na França, nos Estados Unidos, na Irlanda, na Bélgica, né, na Turquia, a gente quer saber quem você Agora, os números mais constantes do exterior, e eu queria mandar um abraço pra você e pedir para vocês entrarem em contato, são o pessoal aí da Galícia, na Espanha, né? Os números são constantes, quer dizer que eles estão realmente ouvindo sempre. O pessoal de Ribeira, de Santiago de Compostela e de Bertamirãs. Gente, um abraço para vocês, manda e-mail pra gente, olha o e-mail aí, tecnologelpodcast@gmail.com. Segue no Instagram, @tecnologel, ou manda mensagem lá no Twitter, @tecnologel também. Serve pra vocês do Brasil inteiro, gente. Vamos conversar. Vocês vão ver que essa semana a gente teve muita participação. E é muito divertida a participação de vocês, tá? Só soma aqui. Aí, aqui no Brasil, né, o Ceará continua no topo, o Rio de Janeiro tá na segunda posição. Vamos falar só o top 5 aqui, pra ver se o pessoal consegue botar o estado no top 5. Bora! Rio de Janeiro passou São Paulo e Minas Gerais também, né? Minas passou São Paulo também, né, cara? O pessoal de Minas ouvindo aí o Tecnologel com força, né? Alô, pessoal de São José, alô, pessoal Ribeirão Preto, alô, pessoal de Prudente. Cadê, galera? Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Esse é o top 5 dos ouvintes do Tecnologel, que aumentou. Essa semana a gente teve um aumento, um acréscimo dos ouvintes no Brasil, né? Então a gente tem muitos alôs e agradecimentos para fazer também pro pessoal que andou compartilhando aí o Tecnologel essa semana, né? Depois do último episódio, a gente teve várias pessoas compartilhando nossos episódios e indicando o Tecnologel. A gente tem que agradecer e dar um alô virtual para todos eles, né? Sério, vale lembrar então, só para finalizar, temos de número, já alcançamos 19
unidades da federação. Faltam 8, né? Já a gente gabarita o Brasil. Né? Dando desconto do Distrito Federal como unidade da federação também, já faltam 8. Vamos alcançar aí. Pessoal da região norte e nordeste, a gente tem que desbravar aí. O pessoal do Pernambuco tá forte também, hein? Abraço pessoal do Pernambuco. É isso mesmo, e a gente já tá em mais de 56 cidades do Brasil, né? A gente tem aqui a listinha do que o Anchor disponibiliza pra gente, são 56 cidades no Brasil com ouvintes do Tecnologia. 56 cidades, é 1% dos mais de 5 mil municípios do Brasil, né? É isso aí. Depois a gente vai postar essa lista aqui pra ver se a tua cidade está aqui. Continuar, vamos fazer isso aqui crescer. E pra fazer o Tecnologia crescer, você precisa compartilhar o Tecnologia com seus amigos, com seus colegas. Dá esse moral pro Tecnologia, compartilha com 3 amigos, né? E aí a gente vai estar espalhando a mensagem do geoprocessamento pro Brasil inteiro. E pensando nisso, Marcelo, coisa que a gente citou nos episódios anteriores, sobre os grupos, sobre aumentar network, principalmente no último episódio, sobre 8 habilidades aí para você implementar a sua carreira no geoprocessamento, a gente criou o nosso grupo no Telegram, que você pode seguir aí, clicando no link na descrição, ou no blog do Narcélio, ou na acadgeo.com.br, ou no YouTube. Lembrando que a gente está no YouTube também, para quem gosta de ouvir podcast no YouTube. Se você não encontrar, manda mensagem pra gente lá no Instagram do Tecnologia, que a gente manda o link do grupo para vocês. A gente abriu o grupo ontem, no sábado, 16 de maio, e já abriu com 70 pessoas. E já teve discussões muito interessantes lá. Então, se você quiser entrar, trocar uma ideia, fazer networking, a gente criou o grupo do Tecnologel. É isso aí, Murilo. É só procurar Tecnologel lá no Telegram e você vai nos encontrar. Altas discussões por lá. A gente já falou sobre RPG, sobre games, sobre a interação dessas duas áreas com o Gel. Tá sendo bem interessante essa experiência. Epistemologia, Hatzel, Lablache, a conversa vai longe e é sempre muito produtiva. É isso aí. E lembrando que lá você vai receber sempre os links, né, dos novos episódios, já vai receber a lista de tudo que a gente comentou, então os livros, os quadros, né, a gente hoje tem umas recomendações bem refinadas, né, Murilo, nesse episódio. Curta lá até o final pra tu ver. Eu vou botar o meu monóculo aqui, artes plásticas também tem aí as suas contribuições para a cartografia e tudo mais. Pois é, então você vai receber a listinha, tudo organizadozinho pra você escutar lá, sai do Telegram, já vai pro Spotify, já vai pro teu agregador e já escuta o episódio do dia do Tecnologia. É isso aí, sem mais delongas, então vamos agora falar da galera que tá espalhando a palavra, e a gente tem muito que agradecer, Narcélio. Vamos começar aí agradecendo o nosso amigo Anderson Medeiros, que fez um vídeo lá no canal dele, indicando 3 podcasts de gel, e entre esses 3 podcasts que o Anderson indicou, estava lá já o nosso novo, mas já que já tá fazendo um barulho interessante, Tecnologel na área aí. E pra citar também os outros 2 que o Anderson citou lá, foi o maravilhoso mundo do sensoramento remoto e o Ambicast. Então fica aí a dica para vocês, repassando a dica do Anderson que citou a gente, mas esses 2 podcasts para vocês conhecerem. Excelente, obrigado, Anderson Medeiros da ClickGel. Paga nós, Anderson. Paga nós, Anderson. A gente pode pedir pro Anderson pagar nós não, porque senão ele vai pedir pra gente pagar ele também por ter divulgado a gente lá. Aí... Mas vamos lá, é isso mesmo. E aí, Narcélio, e aí, pessoal do Café com Agrimensura também recomendou a gente, né? Fechou o trio, né? Recomendou o Tecnologel como podcast de geotecnologias. Fez uma baita de uma postagem lá, botou stories, botou fotinha. Falou da Cadgel, olha só. Verdade, cara. Falou. A Cadgel, pra quem não sabe, é empresa, né? De serviços e cursos na área de geotecnologias. Inclusive, recomendou o programinha no YouTube, a série Onde, né, do Murilo Cardoso, tá fazendo muito sucesso aí no YouTube, na área do geoprocessamento, e citou o Geocache também, né, o Geocache, que é o projeto guarda-chuva, onde todos nós fazemos parte da iniciativa Geocache, onde ela comentou dos vídeos que tem sobre QGIS, sobre Python, sobre R. Então, um abraço pro pessoal que faz o Café com Agrimensura, né, tem um dedinho da Wedja lá, né, o Wedja, que vai estar aí em breve gravando aqui com a gente para falar sobre engenharia cartográfica, né, e
Agrimensura. E talvez corrigir a gente se a gente estiver falando o nome dela errado, né? Mas ela nunca corrigiu. Eu espero que ela corrija. E também, Murilo, quem recomendou a gente esses dias, junto com o pessoal do Café com Agrimensura, foi o pessoal da Manguaba Soluções Ambientais, lá no Instagram, que também recomendou o Tecnologel, né, a empresa de cursos e treinamentos aí na área ambiental, deixando aqui o nosso abraço pro pessoal aí do Manguaba SA também, o pessoal lá de Alagoas, né, um cheiro. Olha aí. Caramba, gente, um abraço em especial pra Aline, a Aline Neves, que tá sempre comentando, sempre dando a maior força pro Tecnologel. Ela comenta lá nas nossas publicações no Instagram, e ela que faz parte da Manguaba também, pelo site da empresa, recomendou a gente. Cara, um forte abraço, Aline, obrigado mesmo por essa força aí. Murilo, e a gente teve mais aqui alguns comentários, né, o pessoal que chegou, comentou lá no Instagram, comentou no YouTube, mandou mensagem, né, que a gente vai ler aqui, né? A gente tá lendo todos os recadinhos que vocês estão mandando aqui pro Tecnologel. Começando pela Clarice Rodrigues, que disse o quê, Murilo? A Clarice, que eu fiz a menção honrosa pra ela no final do último episódio, né? Clarice, que é uma grande amiga, ela falou o seguinte: ultimamente eu tenho aprendido algumas coisas sobre empreendedorismo. E aí quando você falou, no caso eu, né, que ela mandou essa mensagem no WhatsApp pra mim, quando você falou sobre habilidades de vendas, eu lembrei de algumas coisas que aprendi numa palestra sobre branding humanizado. Tentei elencar as duas coisas e concluí que para aprimorar as habilidades de vendas, a parte de convencer seu cliente deve estar atrelada à proposta de valor da sua marca/empresa. Você deve mostrar que por trás do seu serviço, seja uma consultoria, um curso, um mapa, enfim, existe um propósito, que é um dos fatores que vai te diferenciar e fazer com que seja reconhecido não apenas pelo resultado do seu trabalho, mas de como você entrega esse resultado e o que fez para chegar até lá. O que inclui seus valores, a paixão pelo que faz e, por último, mas não menos importante, a liderança que está por trás de tudo isso. Foi um comentário tão incrível numa conversa que eu tava tendo com a Clarice, que eu pensei, cara, como isso completa o último episódio, como ela sintetizou tão bem aqui todo o último episódio, né, na série, das 8 dicas que a gente fez. A Clarice, que você lendo esse recado aí, você pensa, caramba, essa pessoa deve ter uns 40 anos de idade, com esse poder de síntese, esse conhecimento, né? Olha só, eu achei incrível essa fala dela. Clarice é a menina que está terminando agora Ciências Ambientais. Ela é uma geniazinha, uma menina prodígio, cara. Legal, Murilo. E a gente teve também um comentário da Bruna Galtério, que ela disse assim, que amou os episódios. Isso aqui ela falou sobre o segundo episódio, ela tá ali fazendo toda a maratona do Tecnologel. Ela disse que tá ouvindo o Tecnologel e que a gente tá ajudando bastante ela. Ela diz assim, ó, vocês me ajudam bastante, eu sou muito insegura nas coisas que faço, e parece que ela tá conversando com os amigos, e na verdade é isso mesmo, a gente tá conversando com vocês como um colega, como um brother. Bruna, tamo aqui, ó, você mora aqui no nosso peito, Bruna, nós somos amigos, tamo junto. E ela diz que aprende muito com a gente, desde a parte científica até sobre as piadas, né, que a gente tenta fazer, né. A gente tenta ser engraçado, né? A gente tenta. Aí falar do entretenimento, né? Que a gente compartilha lá no final, tal, sobre o modo de falar, as novas narrativas. E ela queria explorar um pouco mais essa área de gel, mas que tá amadurecendo ainda nessa parte. Inclusive, ela agradece a gente por ajudar e que ela tá tentando seguir as nossas dicas. Então, um abraço, Bruna, e continue escutando o Tecnologel. Foca ali, começa a ouvir, já que a gente não pode sair. Eu escutava muito o podcast quando eu tava no trânsito, agora eu tô escutando muito quando eu tô lavando louça. Enfim, coisas que deixam a gente mais disperso e que a gente consegue prestar atenção no áudio, né? Cara, é de praxe, quando eu tô lavando louça, cozinhando, ou fazendo serviços mais genéricos na hora de montar aquela sequência, aquela de mapas que a gente já tem como fazer no automático, né? Pra quem trabalha com geoprocessamento sabe que em alguns momentos acontecem isso. Sim, sim. Então faz no automático. Inclusive, fazendo já um link com esse episódio que você tá ouvindo, quando eu estou mapeando no OpenStreetMap, geralmente eu estou ouvindo um podcast, porque a gente está ali mais num trabalho, às vezes, só de vetorização. Sim. Você mapeando aqui uma estrada, alguma coisa, esse é um trabalho
que é mais mecânico, né, do que intelectual. Você tá ali olhando a imagem de satélite, savetarizando algumas coisas. É um momento ideal para você botar ali o fonezinho de ouvido, escutar um bom podcast e sair mapeando. Até hoje, quando eu vejo uma estrada, eu lembro de alguns episódios do Nerdcast. E aí, a minha amiga Paula Neres, né, nossa colega aí de trabalho na área de geoprocessamento, falou que começou a ler Maus por indicação sua. Olha só. Essa obra-prima do Art Spiegelman, né? Uma excelente indicação, né, Narcélio? A gente falou isso no último episódio, que a grande massa olha pro quadrinho como algo infantilizado, mas entre outras obras, Maus, pra mim, assim, é uma das coisas mais fantásticas e emocionantes que você pode ler, né? Assim, dói. Apesar de o Art Spiegelman ele descaracterizar, entre aspas, a humanidade, em que ele acaba retratando cada população ali como alguns animais, você vê que a história de todo aquele genocídio, ela transpassa, assim, qualquer cara, qualquer coisa. Ela é doída de qualquer forma que ela for contada, né, cara? E aí, Narcélio? E ela virou e falou assim pra mim: Narcélio é o meu Azaghal do Podgel. Mencione isso. Mandou eu falar isso pra você, Narcélio. Cara, eu tô com um visual mais careca agora. Barba tá baixinha. Eu não sei de onde é que tirou essa do Azaghal. Eu vou encarar isso como um grande elogio. Então você o Azagel. É claro que é um elogio. O Azaghal é o podcast mais legal. Não, é o Sr. K, né, cara? É o agente do caos. Mas aí eu acho que o Sr. K vai mais pra você. A gente consegue ouvir as suas inspirações no Sr. K nos episódios aí. Só não ouve mais porque o Narcélio também é o Jovem Nerd, ele corta as insanidades que eu falo. Cara, no dia que a gente publicar tudo que o Murilo fala, vai ser o Tecnologia Proibidão. Cobrem aí, vai que um dia sai esse episódio aí. Às vezes dá uma despirocada. Quanto mais bêbado, mais sincerão eu sou. Narcélio, como diria Tucano, eu sou sincerão. Então aqui, Azagel vai continuar a leitura de comentários, falando o comentário do João Rosa Ataíde, que ele vai comentar do último episódio aí que a gente gravou. Grande João, hein? Tem dado muita força também, tem curtido muito nosso trampo. Sim. E tá lá no grupo. Tá no grupo. Já tá lá no grupo do Telegram. Né? A gente tem sido muito... galera, mais uma vez, o apoio de vocês tem sido foda mesmo. E ele fala aqui que o último episódio que a gente falou sobre as habilidades, né, pra você desenvolver aí no mundo do gel foi muito bom, e que ele acha que ele tem um dos atributos que a gente falou, Murilo, que é ter cara de pau. E ele diz que a gente tá fazendo um papel muito importante, né, para todo mundo que tá começando aí no mundo das geotecnologias, e a gente fica muito feliz por estar podendo contribuir aí com vocês. Era uma coisa que talvez a gente queria ouvir quando a gente estava começando, e que a gente está podendo fazer isso por vocês, né? Acho que a gente sempre quis escutar um pouquinho aí das experiências dos demais, a gente está passando isso aí para vocês. É isso que a gente pretende. Esse comentário do João me fez pensar uma coisa aqui bem séria, viu, Narcélio? Eu acho que cara de pau devia ser uma disciplina na graduação. Concordo, cara, mas eu acho que tem muita gente que já é PhD nisso, cara. Já entra no primeiro semestre já com PhD disso daí. É verdade, talvez eu que tenha um recorte errado da situação, né? Na série, e antes da gente ir pro episódio, eu só queria mandar um grande abraço pra nossa editora, produtora e crítica ferrenha, a Tainara, sua excelentíssima esposa, a senhora Narcélio, por ser tão criteriosa na ajuda, na parte de apontar os erros na hora que você tá aí editando o episódio final do podcast. Tainara, muito obrigado, e vai aí um abraço público pra você por essa ajuda que tem feito aumentar a qualidade do nosso podcast. É isso aí, Murilo. Ela disse assim, ó, você vai passar pra mim antes de você disponibilizar, que eu quero escutar pra pegar aqueles errinhos que você deixa ali na edição, que eu vou pegar tudinho, vou anotar e vou mandar pra você. Então eu espero que esse episódio já saia assim na finesse, né? Porque ela já escutou umas 3 vezes. Acho até, Narcélio, que aquele papel bonito dela
detalhado, escrevendo os minutos e tudo, a gente podia compartilhar com o pessoal lá no grupo para eles verem que a gente tem uma produtora que pega no nosso pé ferreamente. A gente realmente só tem a qualidade que tem, muito também por ajuda da Tainara e a sua excelentíssima esposa. Minha digníssima esposa, um cheiro pra ela que tá ali escutando já a gravação desse episódio pra anotar as coisinhas pra eu poder corrigir na edição antes de sair pra vocês, sair no forninho bem bonitinho. Que pessoa sensacional. Um cheiro, amor, te amo. Mas o que eu fiz na festa, por exemplo, ficou cortado. Cortou, mas eu vou dizer que não foi um corte do Jovem Nerdzinho aqui, viu? Foi um corte por conta de um problema que a gente teve. Eu vou até pedir aí pra vocês desculpas. Se vocês escutaram o último episódio, vocês vão notar que tem um momento que tem umas vozes um pouquinho robóticas, mas foi um problema aqui no nosso servidor de gravação. A gente tá tentando contornar isso, a gente tá gravando remotamente, então em alguns momentos o nosso servidor fica instável e quando a gente vai pegar os áudios que a gente gravou, ele vem com um probleminha. E infelizmente o áudio do Murilo explicando o que foi que ele fez lá no coffee break do simpósio de sensoriamento remoto, e, cara, não saiu pra minha infelicidade. Eu comentei com ele depois do episódio, isso aqui vai sair. Aí quando eu fui gravar, ficou... Aí não saiu porra nenhuma. Mas ele vai contar em outro episódio. Ou então, se as pessoas estão ouvindo esse podcast e tá lá no Telegram e quer que eu conte a história, eu conto lá no grupo. Pronto, o pessoal lá do grupo pede pro Murilo contar a história completinha lá. E eu tô curioso também, porque eu quero escutar tudo. Ele contou só uma parte ali, viu? Ah, tem muita história da graduação e do mestrado, viu? Muita. Quem sabe isso aí vai sair num episódio aí, né? Histórias da graduação, né? Da gente, quem sabe, hein? Vamos pensar nisso daí. Bem lembrado. Na série, agora você me fez pensar aqui, refletir que eu ter dado certo foi uma grande obra do acaso. Dos estudos, do esforço da minha mãe, mas meu Deus. Passou um filme aqui agora. Como eu disse no último episódio, meu amigo, nada é por acaso. É verdade. Ou acaso vai te proteger enquanto você andar distraído. Com essa citação maravilhosa, a gente vai chamando vocês para escutar esse episódio fantástico que a gente fez sobre OpenStreetMap. A gente trouxe um convidado super especial, o Willy Marcel, para conversar um pouquinho sobre esse projeto fantástico que tem um objetivo muito simples, Murilo. É mapear o mundo todo e deixar essas informações disponíveis para qualquer pessoa poder acessar. Isso aí, pessoal, escutem esse episódio porque tá muito foda. OpenStreetMap é uma ferramenta essencial para qualquer pessoa que trabalha com geoprocessamento, geotecnologias. Qualquer profissional da área tem que conhecer OpenStreetMap. Vamos pro episódio então. E é isso aí, pessoal. Então vamos pro nosso papo sobre o OpenStreetMap. Se você não sabe o que é OpenStreetMap, não tem problema. Esse programa é para todos. E se você sabe muito bem porque você está aqui, você quer aprender mais, entender mais sobre o OpenStreetMap. E a gente está aqui com o Willy, ele que é um grande entusiasta, é um grande colaborador dessa ferramenta incrível que é o OpenStreetMap, vai nos dar uma aula, vai falar e vai fazer entender a importância, como participar e tudo que ronda o OpenStreetMap. Então, por favor, William, faça suas apresentações para nós e para toda a comunidade do Tecnologel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando sobre o OpenStreetMap. Eu comecei a colaborar com o OpenStreetMap em 2010. No final desse ano já completa 10 anos mapeando. Nessa mesma época eu estava aprendendo também a programar. Então, acabou que essas duas coisas formaram meu trabalho nos últimos anos, né? Eu inicialmente estudei comunicação social, que não tem nada a ver com software, nada a ver com geo, mas conheci o OpenStreetMap e descobri uma grande paixão por mapas e também estava naquela época começando a estudar a programação. Acabei desenvolvendo alguns softwares relacionados ao OpenStreetMap e isso acabou sendo meu trabalho, projetos relacionados ao OpenStreetMap. Willy, tu disse que começou com programação lá nos idos de 2010. O primeiro que é interessante, tu começou na comunicação social, começou a programar e foi pro OpenStreetMap, mas em que momento o Open te chamou a atenção
mediante assim tantas pessoas que trabalham com a programação, mas que não entendem nada e nem sabem, por exemplo, sobre o que é o OpenStreetMap. Teve alguma coisa em especial que houve algum convite, alguma coisa? O que foi que deu esse start para você para começar no OpenStreetMap? Eu, desde a metade mais ou menos do curso de comunicação social, gosto muito de tecnologia, principalmente de software livre, bastante conferências, eventos de software livre no Brasil. Aí, em um desses eventos, eu vi uma palestra sobre OpenStreetMap. E daí entrei no site, fiz meu cadastro, comecei a mapear a cidade onde estava lá no evento. E isso acabou se mostrando uma grande paixão. Assim, eu não sabia que gostava tanto de mapa. E como desde a metade do curso de comunicação, como eu tinha falado, eu comecei a me interessar por tecnologia. Depois que eu me formei, comecei a dar programação mais a fundo. Daí alguns amigos que sabia que eu me interessava por OpenStreetMap, sabia que eu me interessava por programação, acabaram me indicando para alguns trabalhos, alguns trabalhos de freelance, assim, de desenvolver algum sisteminha com mapa, ou algum site que tinha algum mapa. E foi meio que por acaso, assim, não foi algo planejado do tipo, eu vou trabalhar com OpenStreetMap. Eu ia mudar, né, para trabalhar com tecnologia, mas no primeiro momento, assim, não foi nada planejado, aconteceu meio que por acaso, porque as pessoas identificaram que eu tinha interesse nessas duas áreas. E daí, em 2015... eu já estava trabalhando como programador numa empresa GIS. Falando um pouco mais sobre OpenStreetMap, é um tema que eu tenho muito interesse, eu faço parte da comunidade também há algum tempo, e quando eu entrei, você já era um nome bem conhecido na comunidade, né? E para os colegas que estão ouvindo agora, que não conhecem o OpenStreetMap, ou que estão naquela situação que já ouviu falar, mas não domina tanto, como é que a gente pode descrever, assim, o que é o OpenStreetMap e como que ele funciona como um todo? Geralmente, quando a gente fala de OpenStreetMap, a gente sempre utiliza a comparação com a Wikipédia, né? Do conhecido, na média você sabe que qualquer pessoa pode ir lá editar uma página, um novo artigo, corrigir algum erro. O OpenStreetMap funciona de uma forma bem similar. A gente fala que é a Wikipédia dos mapas. Um mapa colaborativo, qualquer pessoa pode editar, qualquer pessoa pode ir lá acrescentar loja, um estado, atualizar, por exemplo, uma loja aqui de nome, mudar. É um mapa colaborativo, a pessoa edita esse mapa. E ali também os dados do OpenStreetMap são livres, são sob uma licença aberta, que permite que a gente utilize esses dados para o que a gente quiser, contanto que, caso a gente faça alguma modificação nos dados, nós mantenhamos eles sob essa mesma licença. O OpenStreetMap é esse grande banco de dados livre. Gente, eu tenho uma dúvida, assim, que é a que mais me permeia quando se fala em mapeamento pelo OpenStreetMap. Primeiro, como eu faço para me tornar um colaborador do OpenStreetMap? Basta entrar ali no openstreetmap.org e criar uma conta que eu já posso sair mapeando? Segundo, como é feito tecnicamente essa atualização dos mapas, essa correção? Eu, como profissional do geoprocessamento, eu baixo uma imagem de satélite de uma área, mapeio ali, ou um shapefile, ou um KML, ou outro tipo de dado, e subo para o sistema essa nova informação e informo que vai substituir uma informação antiga. Fala pra gente um pouco sobre, desde o início ali, quando eu vou criar minha conta de usuário, até como é feito tecnicamente de fato esse mapeamento, por favor. Então, para você fazer seu cadastro, basta ir lá no openstreetmap.org ou osm.org. Faz um cadastro super rápido, só confirma seu e-mail e já está apto para mapear. Em relação à inserção de dados, nós temos diversas formas, desde as mais simples ou as mais complexas. Por exemplo, você pode apenas ir lá no site osm.org, navegar pelo mapa para alguma área que você queira editar, clicar no botão editar e vai abrir um editor online no browser mesmo. Nesse editor online nós temos algumas opções de imagem de satélite de algumas empresas que
cederam, né, permissão para o OpenStreetMap utilizar essas imagens de satélite, como, por exemplo, o Bing, a Maxa, tem a imagem da Esri também, da Mapbox. E daí você já começa a editar no browser mesmo, é um editor super simples, tem um guia, tipo um tutorial para você começar a mapear dentro do próprio editor. E é um editor muito simples, em 5 minutos você aprende a mapear, muito mais simples do que usar GIS ou qualquer outro software de GIS profissional. Também tem outras formas, nós temos editores mais avançados, por exemplo o JOSM, que está instalado no desktop. Nós temos aplicações de celular para você poder mapear mesmo na rua, caminhando. As edições mais simples, como, por exemplo, apenas acrescentar um ponto de interesse, dar o nome de um lugar, coisa. Tem também a possibilidade de você, não me lembro exatamente o plugin do QGIS, dando para enviar direto do QGIS, mas com o JOSM, por exemplo, você pode pegar algum outro dado em outro formato, como o JSON ou Shapefile, converter lá para o formato do OpenStreetMap e enviar. Temos algumas outras possibilidades, como, por exemplo, se você quiser enviar apenas trilhas de GPS para a comunidade. Temos uma outra forma que é bem interessante, chama Mapillary, é como se fosse um Street View colaborativo. Eles fazem fotos com câmeras ou com celulares, caminhando na rua ou andando de carro ou de bicicleta. Nós temos essa informação que o Mapillary é uma empresa parceira do OpenStreetMap, ela cede as imagens para que a gente possa melhorar os dados do OpenStreetMap. Então, Street View colaborativo também, que é bem interessante. E esses dados do Mapillary também estão disponíveis em vários aplicativos, nesse aplicativo que nós temos lá no site do OpenStreetMap, no JOSM, alguns aplicativos de celular. Então, tem diversas formas, dados mais fáceis, mais simples, no computador, no celular, para você escolher o modo que você quer colaborar. Eu acho que, para quem está começando, o editor do próprio navegador do OpenStreetMap, o ID, é uma ferramenta fantástica e ele passou por inúmeras modificações, umas atualizações muito boas, ultimamente, que você não precisa instalar nada, você só entra no site, faz o login e quando você clica em editar, ele vai perguntar qual editor você quer usar. E tem o primeiro, que é o ID. Ele é muito bacana, então ele faz um download dessa base do OpenStreetMap para a tua máquina, para o navegador, você edita lá, tem a ferramenta point and click, você vai clicando, arrastando, adicionando e tudo mais. Você adiciona as informações que são chaves e valores, né? Então é bem dinâmico, é bem interessante o ID. Já para trabalhar, como tu falou, Murilo, por exemplo, pegar um shapefile, um KML de uma região, vamos supor que eu tenho todas as edificações da cidade, a prefeitura disponibilizou no site dele, eu quero botar no OpenStreetMap. Aí você vai ter que recorrer para uma aplicação mais robusta, como o JOSM, que é uma aplicação em Java, que você baixa no teu computador, e ele vai fazer basicamente a mesma coisa que o navegador. Você vai para aquela região, ele vai fazer o download dos dados, só que ele vai te dar muito mais recursos. E um dos recursos que ele dá é você, por exemplo, fazer a importação dos dados em shapefile. E aí ele tem todo um controle de qualidade, ele já indica um monte de coisa que pode estar errado naqueles dados. E você vai adicionando as chaves dos valores, ele vai verificando se tem sobreposição, enfim... É uma ferramenta muito robusta para o mapeamento do OpenStreetMap e que, por exemplo, os mapeadores mais avançados optam por trabalhar com ela pela quantidade de... Mas, como ele falou, tem uns aplicativos também para celular que são bem interessantes para você adicionar, por exemplo, qual tipo de pavimento da rua, qual a velocidade para você trafegar naquela rua, qual o horário que aquele estabelecimento está aberto, né? Enfim, ele facilita bastante. Por exemplo, o Street Completer é um aplicativo para Android, iOS, que facilita muito o trabalho de adicionar informações no OpenStreetMap e é muito indicado para que você tenha, para quem tem disponibilidade de andar na cidade ou no bairro e sair mapeando com o celular, né? Eu acho interessante a gente discutir um pouco sobre a questão da segurança dos dados. Tem gente que olha assim, então qualquer pessoa pode adicionar informação, mas isso não torna o mapa vulnerável, não torna o mapa menos preciso do que...
outros mapas como o Google Maps, por exemplo, que é fechado a questão do mapeamento. O que é que a gente pode falar um pouco sobre essa questão, sobre essa insegurança, principalmente das pessoas que vão utilizar aí o OpenStreetMaps? A gente fala que empresas podem utilizar o OpenStreetMap. Como é que a gente pode explicar isso e tranquilizar um pouco as pessoas em relação à questão da qualidade dos dados, né? Cara, pegou minha pergunta, mano. No OpenStreetMap, assim como na Wikipedia, como que funciona essa questão de qualidade, né? Nós temos diversos colaboradores e os mais ativos da comunidade estão sempre revisando as edições dos outros. Então, um colaborador pode revisar algum dado que um outro colocou. Nós temos essas empresas que utilizam o OpenStreetMap, elas têm setores de qualidade de dados que também analisam as alterações que estão sendo feitas. Uma frase que o programador falou em relação ao software livre, né, que antigamente, lá no início da década de 90, quando começou a ser algo mais popular, o software livre, sempre também tinha essa questão, um software que qualquer pessoa colabora, como que você garante a qualidade desse software, e tinha muito essa questão, não era algo tão consolidado como é hoje. E um programador escreveu um livro, Jake Raymond, ele tem uma frase nesse livro que ele diz: dados um número grande de olhos, qualquer erro se torna trivial. Ele queria dizer, se tiver muita gente utilizando aquele dado, muita gente utilizando aquele software, muita gente olhando para aquele código, todos os erros uma hora serão percebidos e o software terá qualidade. Isso a gente pode fazer mesmo paralelo para o OpenStreetMap. Quanto mais gente utilizando, um vai estar revisando as edições do outro e garantindo essa qualidade. Geralmente, quem utiliza o OpenStreetMap para alguma coisa profissional, aí não vai pegar os dados na mesma hora, em tempo real do banco de dados do OpenStreetMap. Vai fazer uma atualização cada semana, cada mês. Aí tem esse tempo, né, de proteção, porque toda a comunidade está revisando, então garante essa qualidade. Então temos também diversos softwares para nos gerar alertas de problemas nos dados, um deles. Mas geralmente essa coisa de bastante gente utilizando, revisando os dados, erros vão aparecendo e vão sendo corrigidos. Também a gente entende que o mundo ele não é estático, né? Então, se você mapeia tudo corretamente hoje, amanhã alguma coisa vai estar desatualizada, estaria errada, mesmo que ninguém edite. Isso é o mais fascinante da coisa, né? Porque aí também não falta emprego pra gente. Mas como tu falou do livro, tu comentou que ele faz aquela analogia de quanto mais está sendo utilizado um software, uma ferramenta, uma aplicação, os erros vão sendo mais perceptíveis, né? E aí eu tenho uma pergunta, assim, em números, quais são os números do OpenStreetMap? Você tem alguma informação atualizada sobre isso? O número de usuários registrados no OpenStreetMap no mundo inteiro chegando a quase 6 milhões e meio de usuários. No Brasil, nós temos uma média diária de mais ou menos 220 usuários diferentes a cada dia. Por dia, mais ou menos 220 pessoas diferentes editam. O Brasil está hoje, realmente está no top 10 de países com mais gente editando o mapa. Geralmente, no mundo, a média diária é de uns 6.500 pessoas editando e durante a semana. No final de semana baixa um pouquinho para 5.000 mais ou menos. Então a galera, se a gente for pensar assim, tem pessoas que são muito ativas na comunidade, né? Tem algumas funções, entre aspas, na comunidade, porque o OpenStreetMap não tem hierarquia. A gente consegue perceber que algumas pessoas têm mais perfil de mapeadores e outras pessoas têm um perfil meio que de fiscais do mapeamento, né? Eu tenho uma experiência interessante que aconteceu comigo. Um tempo atrás eu estava na UFC e a gente foi fazer um mapeamento de uma comunidade de pescadores de Camusim. A gente trouxe pessoas da comunidade para o laboratório para que eles pudessem mapear a comunidade deles, né? As edificações, as lagoas, né? Toda essa região onde eles viviam, para que eles pudessem fazer
esse mapeamento dentro do OpenStreetMap como uma forma de tornar visível essa comunidade para o mundo todo, né? E a gente fez esse mapeamento, a gente passou um dia todo mapeando a comunidade, e no final do dia eu recebi um e-mail do Naulive, que é um usuário do OpenStreetMap, e ele me perguntou o que é que estava acontecendo naquela região, né, de Camusim, porque que tantas pessoas estavam lá mapeando aquela região, e ele me procurou porque eu era um mapeador mais experiente que estava participando daquelas edições. Então ele entrou em contato perguntando se era um curso, se era uma capacitação, se era uma mapatona, alguma coisa, porque eles perceberam, né, que tinha um grande número de pessoas novas, né, mapeando uma região específica, e eles não estavam cientes, né, e isso fugia um pouco do normal das edições em um dia no OpenStreetMap, né. Na época eu fiquei, assim, bem impressionado, eu não era tão atuante na comunidade, porque alguém da comunidade veio perguntar o que estava acontecendo, né, isso mostra que a comunidade é atuante, né, e está sempre vigilante em relação a que aquelas edições eram válidas ou não. Isso é bem interessante da comunidade do OpenStreetMap. Isso. A gente tem alguns recursos, como detectar onde os mapeadores fizeram edições, a gente consegue visualizar bastante informação do que está acontecendo no mapa, a comunidade consegue acompanhar, né, está sendo mudado e fazer essas correções. E, Willy, em relação a isso, uma questão interessante é entender o seguinte: o que é que acontece quando alguém está mapeando coisa que não é para mapear? Por exemplo, aqui em Fortaleza teve uma época que surgiu um usuário que, como o Murilo falou na introdução do programa, ele pensou que o OpenStreetMap era um SimCity. Não, eu tenho aqui as questões e tal. Vocês entendem muito mais de OpenStreetMap que eu, evidentemente, né? Eu sou um usuário final, né? E uma grande preocupação minha é justamente o controle da veracidade desses dados, né? Apesar do espaço tá em transformação constante, não é disso que a gente está falando, é da fidedignidade justamente desses, entre aspas, com perdão, trocadilhos, arruaceiros, né? Porque eles podem colocar ruas onde não existem, que nem aquele caso que você me contou, Marcelo, do pessoal que estava criando floresta, tundras, tudo que mapeando tudo isso dentro do OpenStreetMap para ter todo tipo de Pokémon no Pokémon GO dentro do condomínio deles ali, né? Essa é uma das situações, né? A questão que eu ia fazer, não sei nem se vale mais, porque eu acho que já foi respondida, por exemplo, se eu entro lá agora e crio uma cidade de papel, né? Que é, por exemplo, uma cidade fantasmal que não existe, chamada Murilândia, aí entre Fortaleza e Sobral. Qual mecanismo vocês têm para saber? Existe um alerta, pelo que eu entendi. Olha, tem gente mexendo, precisa de um voluntário, que eu imagino que tem alguns voluntários muito empenhados, como é o caso do Willy, que vá lá checar a veracidade dessa informação. Se Murilândia é um povoado de fato que existe, ou alguém está fazendo zoeira aqui. Eu fiz um dos softwares que utilizados pela comunidade para monitorar as edições, né? Ele se chama OSM-Chat. Ele fica a cada minuto lendo as novas edições e a gente roda alguns algoritmos para detectar possíveis problemas. Por exemplo, nós detectamos novas cidades, por exemplo. E um dos alertas que nós temos nesse software é que criou um novo lugar. Também detectamos, por exemplo, quando é um grande número de edições, uma inserção de dados muito grande na mesma edição, uma deleção de dados muito grande, uma modificação muito grande, algo que é feito por um novo mapeador. Então, nós temos diversos tipos de alerta. Geralmente, as pessoas mais interessadas, né, na qualidade de dados, eles têm alguns filtros que eles cadastram lá, daí eles são notificados a cada edição que cai nesses filtros. Também tem algumas empresas que utilizam o OpenStreetMap, têm até mecanismos de inteligência artificial para detectar coisa como vandalismo, quando escreve passa-linhas escrevendo uma mensagem, por exemplo, ou que faz uma careta, algo do tipo. Algoritmos de reconhecimento visual. Na verdade, esse tipo de coisa, como, por exemplo, criar uma cidade fantasma, são mais fáceis de serem identificados.
alguns erros que não são intencionais ou alguns detalhes pequenos, mas que impactam. Eu acho que é uma grande dúvida para nós usuários, assim, essa questão, né? Principalmente quando a gente vai fazer um planejamento de um estudo ou de um trabalho, que a gente precisa desses dados prévios. Antes de ir no local, a gente faz planejamentos, por exemplo, de logística, onde vai parar para dormir. Tudo isso é feito pelo OpenStreetMap aqui na empresa hoje em dia. É por isso que eu faço essa pergunta, mas eu acho que eu também acho que ela é uma dúvida de muita gente, né? Eu não sei, com esses mecanismos de checagem, eu acho que chamar de Wikipédia dos mapas diminuir muito o trabalho que tem sido feito por trás do OpenStreetMap para ter ali algo confiável, né? Eu acho que a Wikipédia é muito mais violável do que o que a gente está percebendo aqui em relação ao OpenStreetMap. Aí, em relação a isso, Murilo, eu acho que é até um certo desconhecimento nosso do que rola também na Wikipedia. Porque na Wikipedia também tem uma série de controles, os dois projetos, e aí vou falar um pouco, o Willy talvez tenha até mais informação em relação a isso, porque ele trabalha muito focado no controle de qualidade do OpenStreetMap, então ele entende mais a fundo como é que funciona cada mecanismo de inserção e modificação e deleção de dados, né? Mas a Wikipedia e o OpenStreetMap, eles têm coisas que são muito parecidas e por isso que a gente fala que são projetos muito, muito próximos, né? Mas na Wikipedia, assim como no OpenStreetMap, todos os dados são versionados. Então, quando você insere alguma coisa, você mantém as duas versões, o antes e o depois. Se houver alguma coisa que você adicionou de errado na Wikipedia, que não faça sentido nenhum ou fira alguma das regras da Wikipedia, você pode fazer o rollback, você pode reverter para a edição anterior. No OpenStreetMap tem o mesmo mecanismo. Então, por exemplo, o cara criou uma cidade nova, desenhou várias ruas que não existem, não tem nada daquilo. Quando ele faz a inserção dessa informação, é gravado dentro de um registro de alteração, que aquele usuário, naquele momento, fez a modificação número X para o OpenStreetMap e adicionou essas informações. Se a gente perceber que o negócio foi feito de forma errônea, você pode simplesmente voltar à versão anterior. E na Wikipedia rola muito disso também, tem o mesmo mecanismo. E na Wikipedia também tem vários bots e vários algoritmos que verificam o controle de qualidade das edições, também pegando usuários que têm pouca reputação, ou seja, tem pouco tempo. Eles têm um ranqueamento de páginas que são mais importantes e menos prioritárias, por exemplo, páginas de pessoas públicas. Então, assim, tem um trabalho muito grande também dentro da Wikipedia que rola dentro do OpenStreetMap. Então, no OpenStreetMap e a Wikipedia, a comparação fica muito interessante quando a gente começa a entender os dois projetos, né? E nas palestras eu sempre falo, olha, o pessoal fala que a Wikipedia é ruim, pesquisa, a qualidade da Wikipedia é excelente quando você pega artigos que são mais visíveis. Assim como do OpenStreetMap, se você for para cidades grandes, a qualidade da edição dessas cidades deve ser bem maior do que cidades menores, em que a comunidade não é tão atuante. E é aí onde está a grande questão desses projetos. Quando existem pessoas que têm um interesse e estão ali atuando pessoas, e eu digo pessoas e empresas também, porque tem muita empresa que investe no OpenStreetMap, a qualidade tende a ser maior. Em regiões que têm um menor apelo, né, aí a qualidade é um pouquinho menor. Isso tanto no Wikipedia quanto no OpenStreetMap. E até no Google Earth, cara. Até no Google Earth isso acontece. Tem locais que o Google Maps não tem informação nenhuma por questões comerciais ou questões políticas. Sim. A Palestina, por exemplo, no Google Maps é pouquíssimo mapeada, mas no OpenStreetMap foi a saída que a população de lá teve para fazer o mapeamento. Tem regiões do Google Maps que por questões políticas o Google Maps não pode atuar. Você pontuou bem as semelhanças entre o processo de revisão na Wikipedia e no Maps. Tem algumas diferenças, né, que por exemplo, a Wikipedia tem muito mais colaboradores do que o OpenStreetMap. Na Wikipedia você também é permitido você editar um artigo mesmo sem criar uma conta na Wikipedia. Então,
clicar no botão editar, você edita anonimamente. Também é algo que abre um pouquinho mais, né, porta para edições erradas. Porém, também, no caso da Wikipedia, eles lidam com um tipo de informação que é muito mais fácil de visualizar e corrigir do que a informação geoespacial, né? Um texto consegue notar, comparar a diferença entre duas versões muito facilmente em relação a um dado geoespacial, né? Que é metadados, essas coordenadas. Tá? Então, tem essa dificuldade a mais que nós temos, no caso do OpenStreetMap, que é o tipo de informação que nós lidamos. Realmente, geralmente acontece isso que você falou, de lugares maiores, lugares que tendem a ter um número maior de colaboradores, tende a ser melhor mapeado do que outros lugares. Mas, às vezes, também tem fenômenos muito interessantes. Por exemplo, uma cidade, se não me engano, Patos, na Paraíba, que tem um colaborador super ativo do OpenStreetMap lá. É uma cidade super pequena, mas que está super bem mapeada. Tem todas as edificações mapeadas, tem todas as árvores, se não me engano. E, por exemplo, um dado que uma cidade bem pequena, que no Google Maps é super mal mapeado e que lá está bem mapeado. Então, eu mesmo, quando eu comecei no OpenStreetMap, eu mapeei alguns lugares e, na época, foi o primeiro mapa na internet disponível daquelas cidades bem importantes aqui na Bahia. E essa cidade que o Willy comentou, que é super bem mapeada, na Paraíba, se chama Malta, né? Fica ali próximo de Patos. E o responsável pela edição é o usuário Par. Esse é o nome do usuário dele no OpenStreetMap. E realmente é uma cidade que está extremamente bem mapeada. Os orelhões, né, estão mapeados no OpenStreetMap. Eu não sei o que é mais surpreendente, se é os orelhões estarem mapeados ou o fato de ainda ter orelhão lá na cidade, né? Você está dizendo que no OpenStreetMap o sonho de uma pessoa mudar o mundo é real, é palpável. Bom, tem vários exemplos, né, muito interessantes no OpenStreetMap. O que aconteceu, por exemplo, no Haiti em 2010, quando houve o terremoto lá em Porto Príncipe. Houve um fenômeno fantástico no OpenStreetMap. É um exemplo do que a comunidade pode fazer em algumas situações. Tem um projeto que o Willy faz parte desse projeto, que é o HOT. Né, Willy? Eu acho que você pode falar um pouco mais aí sobre o HOT. HOT é a sigla para Humanitarian OpenStreetMap Team, em português, Time Humanitário do OpenStreetMap. É uma ONG que surgiu em 2010, logo depois desse terremoto no Haiti. Causou algo em torno de 100 mil mortos em Porto Príncipe. No momento do terremoto, o mapa do OpenStreetMap era bem ruim dessa cidade, não tinha quase nada mapeado. E foi o primeiro case de mapeamento humanitário pós-desastre no OpenStreetMap. Então, logo depois do terremoto, uma empresa liberou uma foto de satélite de Porto Príncipe e pessoas do mundo inteiro começaram a mapear a cidade. Tem alguns vídeos no YouTube que mostram cada dia como que estava o mapa, como que foi a evolução desse mapa. Em 12 dias, o mapa estava completíssimo, com pessoas do mundo todo mapeando remotamente, com mais algumas pessoas locais de algumas instituições humanitárias, como a Cruz Vermelha, a Médicos Sem Fronteiras. Então, o OpenStreetMap com o HOT, que eu trabalho para essa ONG, está sendo utilizado nessas situações de desastres naturais, de crises humanitárias, porque é o único mapa que permite que, depois que acontece algo assim, pessoas atualizem o mapa, né? Então, imaginar, já teve vários outros casos de terremotos, de tsunami, erupção vulcânica, enchente, e você você só tem, por exemplo, o mapa de uma empresa ou o mapa feito por um governo, você vai ter que esperar essas instituições atualizem o mapa, e no OpenStreetMap é o único mapa que permite que nós mesmos atualizemos e também que tenhamos acesso a todos os dados. As situações, né, de desastres, de crises humanitárias, essas instituições humanitárias elas precisam ter os dados brutos para poderem traçar estratégias para poder atuar naquele local. Então, digamos, depois de um terremoto, você tem o hospital de campanha, você tem que saber o estado atual das ruas para ver que rua que se pode transitar ou não. Agora, por exemplo, com as coisas do coronavírus, por exemplo, muita coisa mudou. Hospital de campanha tem lugar fechado, tem algo que atende um certo tipo de procedimento.
Daí o OpenStreetMap é um mapa que possibilita esse tipo de uso. Por exemplo, o que aconteceu ano passado em Brumadinho, horas depois de um evento como esse acontecer, você já pode ter aí de dezenas a centenas de voluntários fazendo mapeamento do pré-evento. Ou seja, você tem uma imagem ali de satélite já disponível, que você tem a situação anterior ao evento que aconteceu. Então você tem como mapear a localização de todas as edificações, de todas as vias, alguns prédios chaves como escolas, igrejas que são facilmente identificáveis a partir de imagens aéreas, né? E dependendo da escala do evento e da repercussão que isso tem, você pode ter já no dia seguinte uma imagem do pós-evento. Por exemplo, um tsunami, você já tem uma imagem que foi de satélite do impacto, né, do estrago que aquele evento causou para aquela região. Então você já vai mapeando o que tinha antes, para que as equipes saibam que ali tinha uma casa, que ali tinha uma via que era transitável, que às vezes está tudo debaixo de escombros e tudo mais. E isso é importante para as equipes que estão atuando lá, porque eles vão dizer, olha, ali era uma escola infantil e agora é só escombro, a gente tem que verificar se não tem uma criança por ali. Então, essas informações estão sendo atualizadas em tempo real, e no momento em que uma pessoa no Japão adiciona uma informação do mapa aqui do Ceará, a gente que está aqui no Ceará consegue receber essa informação em questão de segundos. Você já consegue fazer o download disso, abrir num software de GIS ou no próprio OpenStreetMap, fazer uma consulta e verificar o que é que tinha de edificação, o que é que não tem mais. Então, essa velocidade, essa facilidade faz com que mude muito a perspectiva da utilização do OpenStreetMaps para situações como essa de desastres e crises humanitárias, né? Isso é o grande diferencial dele, né? Sempre que você fala a respeito sobre o tanto que você gosta de, entre aspas, brincar no OpenStreetMap, me dá vontade, sabe, cara, de começar a fazer. Tem tanta, principalmente aqui na região metropolitana de Goiânia, mais para ali em Aparecida de Goiânia, que é um município onde eu moro, ao sul de Goiânia, tem muito o que mapear ali, saca? Uma outra dúvida que eu tenho, falando disso e falando de um problema específico da minha região, questões naturais como erosões, existe como inserir esse dado no OpenStreetMap? Não me lembro exatamente erosão, se tem uma tag específica para a gente mapear isso. É bem provável que sim, depende também do tamanho ou algo assim, talvez na sede saiba ter alguma experiência com isso. Estou pesquisando agora na Wiki, porque o OpenStreetMap ele é tão grande, ele é um negócio tão robusto e tudo mais, que assim, você não sai mapeando qualquer coisa de qualquer forma. Por exemplo, tem uma classe de mapeamento que é chamada Natural, que são elementos naturais, são elementos geológicos, elementos da paisagem, que eles podem ser mapeados no OpenStreetMap. Tem aqui umas recomendações que são aprovadas pela comunidade, existem várias discussões sobre isso. Então, por exemplo, aqui a gente pode mapear florestas, árvores individualmente ou árvores como um polígono, né, um conjunto. Tem área de escarpa, zona rochosa. Enfim, tem uma infinidade de elementos naturais que podem ser mapeados, né? Teria que verificar, por exemplo, se uma erosão, uma área de erosão, um evento erosivo está aqui dentro ou não. Mas feições que são criadas por conta de eventos erosivos, como por exemplo uma falésia, né? que é um elemento natural resultante de um processo erosivo, ele tem uma chave e um valor específico. E aí é interessante a gente entender e procurar na Wiki quais são essas chaves e valores, que você consegue depois fazer consultas. Existem algumas APIs como o Overpass, por exemplo, que você pode fazer consulta e dizer assim, olha, eu quero encontrar todas as árvores que estão mapeadas nessa região, e ele vai fazer a busca desses elementos, buscando essas chaves e valores, e você consegue fazer o download só das árvores, né? Você não precisa baixar o OpenStreetMap inteiro, você baixa só aquilo ali. E aí com isso você poderia baixar as montanhas, ou só a hidrografia, ou só a zona costeira, as nascentes, né? Então esses elementos naturais, eles são bem documentados no OpenStreetMap, e tem chaves e valores específicos.
Na série, a gente já travou vários embates, discussões, eu não vou dizer acoloradas, porque a gente sempre se diverte com elas, sobre o Apple Maps. E a gente sabe que o Apple Maps utiliza muito do OpenStreetMap. Quais mais empresas utilizam do OpenStreetMap, além da Apple, que se usa o OpenStreetMap? É porque reconhece o valor da informação ali, mas vocês têm mais alguns exemplos de grandes empresas e grandes corporações que utilizam o OpenStreetMap como base? Lembrando que eu sei que os erros do Apple Maps não têm a ver com o OpenStreetMap, são questões das implementações que a Apple tentou ali fazer, que eu não vou julgar, eles tentaram melhorar as coisas, mas sem o campo de distorção da realidade, a única coisa que foi distorcido foi o mapa. A Apple está investindo bastante no OpenStreetMap. Uma conferência há 2 anos atrás, pelo que eu vi, acho que a primeira cidade que eles estavam utilizando realmente o OpenStreetMap no Apple Maps foi em Copenhagen. As locais do mundo eram um dado diferente, acho que não tem nada do OpenStreetMap ainda, pelo menos na época, mas eles estão investindo, né, para um dia passar a usar apenas o OpenStreetMap. Hoje o Facebook também é um grande usuário, todos os mapas que você tem no Facebook são dados do OpenStreetMap. Tem a Mapbox, as principais empresas de tecnologia que fornecem serviços baseados no OpenStreetMap. Eles fornecem serviços de renderização de mapas, de rotas, coding, algumas coisas utilizando outros dados, mas a renderização de mapas é bastante focada em OpenStreetMap, e tem várias empresas que utilizam serviços da Mapbox. Então, tem muitas empresas que utilizam OpenStreetMap via alguns serviços da Mapbox. A Uber utiliza para algumas coisas também. Geralmente quando aquela rota que o aplicativo te mostra, do motorista até a sua casa para te pegar, aquela rota é traçada pelo OpenStreetMap. A Microsoft, Willy, qual é o envolvimento que ela tem com o OpenStreetMap? A Microsoft também, 2 anos atrás também eu vi uma conferência deles. Eles estavam começando na Austrália, apenas o OpenStreetMap. Nos outros locais do mundo eles utilizam os dados de edificações do OpenStreetMap. Então, as ruas são dados do Bing ainda, mas ações com todas as OpenStreetMap em qualquer lugar do mundo. Na Austrália eles estavam fazendo esse projeto para utilizar mais o OpenStreetMap. Não sei se hoje já tem mais algum outro país. Eles também investiram bastante em algoritmos de inteligência artificial para detecção de buildings. Então, um grande investimento também que eles fazem no OpenStreetMap. Em breve vai disponibilizando esse dado para vários outros países, para que a comunidade consiga importar as edificações de outros locais do mundo. Porra, é muita empresa, né? Isso se dá a questão financeira? Existe uma contrapartida financeira para a comunidade ou eles simplesmente utilizam isso? Todas essas empresas, elas pagam muitos mapeadores para melhorar o mapa nos locais ou o tipo de informação que eles mais precisam. O Facebook tem alguns mapeadores pagos, principalmente lá na Ásia. A Apple também tem uma equipe de mapas. A Microsoft também deve ter alguma equipe de mapas também, mas eles investem bastante em inteligência artificial. O Facebook volta e meia também publicam softwares, patrocinam conferências, um apoio para. Então acaba que o ganho é justamente o da qualidade, né? O de alcançar lugares mais inóspitos e tudo mais. Que então, de fato, essas empresas contribuem da maneira mais assim próxima aos ideais do OpenStreetMap, que é colaborando com o mapeamento de qualidade, né? Apesar de elas lucrarem em cima, elas têm uma contrapartida que vai de encontro com o núcleo do projeto, né? Willy, ano passado, inclusive, a gente fez aqui um evento em Fortaleza com alguns colegas mapeadores para comemorar os 15 anos do OpenStreetMap. É um projeto que já vem a um longo prazo, se a gente for pensar que é um projeto colaborativo, que se baseia muito nos voluntários. Ele vem amadurecendo bastante nos últimos anos, mas, assim, na tua visão, assim, o que você espera para os próximos anos aí do OpenStreetMap? Como é que você projeta os próximos anos
desse projeto tão fantástico que é o OpenStreetMap? Eu acho que estamos numa crescente bem grande desde 2012. Eu não sou muito bom em previsões de futuro, mas eu vejo que o OpenStreetMap provavelmente vai ser o grande mapa daqui a 10 anos, um monte de dados que todo mundo vai confiar, que todo mundo vai procurar informação. O projeto que está fazendo o mapa livre do mundo. É complicado a gente pensar no que pode acontecer no futuro, mas existe uma tendência do crescimento de projetos open source, né? Alguns anos atrás, você falar que a empresa ia adotar uma solução, seja um software, um algoritmo que fosse open source, era uma coisa de outro mundo, assim, para empresas privadas, e hoje em dia você vê essa abertura das empresas em adotar projetos open source. Então eu creio que projetos como esse, que tenham esses viés, que sejam abertos, onde as pessoas possam verificar como que as coisas funcionam, vão ter aí um grande impulso nos próximos anos, né? Porque a comunidade cada vez mais tende a adotar e querer entender como funciona perante alguns projetos que são mais fechados e que são os interesses são um pouco mais nebulosos, por assim dizer. E do mapeamento, assim, é o grande projeto open source, é o grande projeto aberto, é o OpenStreetMap, e eu só vejo boas perspectivas para o OpenStreetMap no futuro. Eu espero que você que esteja ouvindo aí esse episódio de Tecnologel, que não conhecia ou que tinha algum interesse no OpenStreetMap, possa procurar entender um pouco mais como é que funciona e entender como pode contribuir ou como poder utilizar esses dados do OpenStreetMap nos projetos de vocês. Bom, pessoal, é isso. Espero que esse episódio tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para mim, pra gente, essa troca de ideias e de conhecimentos em relação ao OpenStreetMap e o tanto que essa ferramenta é importante e alcança proporções gigantescas em termos de mapeamento e de serviços, né? Agradecer mais uma vez ao Willy Marcel por dividir o conhecimento dele com a gente e vamos aí para as indicações culturais, de entretenimento, ao que foi dito hoje, né? Então já vou começar aqui no mais óbvio, tá, gente? Eu vou indicar para vocês SimCity e Cities Skyline, tá? Que são dois joguinhos aí muito divertidos de mapeamento, onde você constrói uma cidade do zero, e a grande diferença ali é que você tem questões geográficas intrínsecas aos games, são modelos da realidade, como você não pode construir cidades sem parques ou sem sistemas de esgoto, sem lagos, enfim. Você precisa construir uma cidade com tudo que uma cidade precisa para funcionar. Comércio, para atrair pessoas, mas as pessoas têm que estar felizes, precisam de lazer, enfim. Vocês vão descobrir se vocês são dos games. Os dois games estão com 75% de desconto. Não é uma propaganda aqui. Se você pesquisar pelo game aí, você vai encontrar 75% de desconto. Nessa época de pandemia, pagar R$14 por um joguinho que é bem divertido e roda aí na maioria dos computadores, eu acho que é uma boa aí. Se você não for já começar a mapear no OpenStreetMap. A segunda dica também é de entretenimento, que é um filme que eu gosto muito particularmente, chamado Cidade de Papel. O filme é um romance meio ok, mas tem algumas boas sacadas que realmente fazem rir. E ele explica o que são cidades de papel. Se você não sabe o que são cidades de papel, elas de fato são um termo cartográfico que existe, existe dentro da cartografia, mas eu não vou dar nenhum spoiler. Eu quero que você poste no YouTube, mande mensagem pra gente, ou no Instagram, se você descobriu o que é uma cidade de papel em um mapa. Então fica aí a dica do filme. Eu gosto do filme, não gosto do livro, mas se você quiser tentar o livro também, quem sou eu para dizer que não? Aí vamos então começar a falar de outras searas aí. Existem dois livros que eu tenho lá em casa, que são o Great Maps e o City Maps, que os dois são sobre grandes mapas da humanidade, né? O Great Maps,
E o outro que eu sou fascinado pelo que ele nos mostra, que é o City Maps, que é sobre mapas de cidades antigas e mapas de cidades planejadas. Cara, é lindo de ver aquilo ali, né? Inclusive, eu comprei um mapa hoje, ele é um pouco mais lúdico. Comprei um mapa não, um livro sobre mapas, que só tem mapas. Chama Mapas, uma viagem deslumbrante pelas terras, mares e culturas do mundo. Tá na minha mão nesse momento. No dia, na segunda-feira em que tiver indo ao ar esse podcast, eu vou postar uma foto lá no Instagram, @tecnologel, segurando esse livro. E essa foto é da hora que a gente estava gravando, tá bom? Então fica aí essas dicas de livros com mapas, né? Eu sou apaixonado de livros com mapas. E por fim, uma obra que eu gosto muito, né? Essa já é mais difícil de ter em casa, que é um quadro chamado Cidade, do um autor chamado Cláudio Tosi, que eu realmente amo a perspectiva, a forma como ele que pintou uma cidade ali, as cores, enfim. É uma obra que me cativa muito. Essa vai ficar só no visual, mas a gente também vai postar ela no Instagram do Tecnologel, né? @Tecnologel. Não se esqueçam de seguir, galera. Uma obra de 1984 até, olha só. Que profético. Essas são minhas indicações de hoje. Só isso aí, Murilo? Só isso. Esse homem, olha, empresas de plantão que estiverem ouvindo Tecnologel, contratem o Murilo para fazer o merchan dos livros, dos filmes, porque o cara, vou dizer, viu? Eu tenho aqui algumas indicações, vou indicar para quem tá em casa um filme simpático, que é Lion, Uma Jornada para Casa, né, que é um filme com o Dev Patel, o pai do Quem Quer Ser um Milionário. Conta a história de um garoto que se perdeu da família dele, foi adotado por uma outra família, e que ele usa o Google Maps, né, o Google Earth, utiliza os mapas, né, em geral, para poder sair numa jornada em rumo à família natural dele, né, a família biológica, e é um filme baseado em fatos reais, né? Eu tenho aqui um livro, tá aqui na minha mão também, que é um livro Geoinformação em Urbanismo, Cidade Real e Cidade Virtual, um livro da Cláudia Maria de Almeida com Gilberto Câmara, né, e o Antônio Miguel Monteiro, que é um livro que é um apanhado de vários artigos em que vai falar muito sobre essa discussão, sobre o real e o virtual, né? Eu recomendo aí para todo mundo que trabalha na parte de geoinformação. É um livro muito, muito, muito bacana. Tem várias discussões bem interessantes e é um livro que eu recomendo da Oficina de Texto. Não deve estar tão caro aí. Paga nós, Oficina de Texto. Não deve estar tão caro aí, mas vai ter o link do livro na descrição. Tem outro livro também que eu queria recomendar, e esse é mais para fazer pensar sobre as grandes mudanças que as tecnologias trouxeram para a humanidade, que é A Grande Mudança, ou The Big Switch, um livro do Nicholas Carr, que ele faz toda uma discussão sobre as mudanças que as tecnologias trouxeram para as nossas vidas nos dias de hoje, como que aos poucos coisas que eram físicas, né, foram se transformando em serviços digitais e tudo mais. Então é um livro muito bacana. Eu li ele há um tempo atrás no ônibus indo para o trabalho e eu acho que ele é uma grande leitura para você fazer, para você entender um pouco mais esse mundo que funciona via serviços, né? Não é à toa que boa parte da população trabalha no setor de serviços. Então são as minhas dicas para esse episódio de hoje. Eu gosto bastante de uma série no YouTube chamada Vox Borders, uma série sobre fronteiras e países que, tipo, uma fronteira define uma diferença muito grande. A República Dominicana e o Haiti. Tem uma série de vídeos, fizeram acho que 2 temporadas, muito bom, muito bem produzido. Na verdade, todo o conteúdo da Vox é muito bom, em especial essa série. Vou deixar um link de um livro de colorir de mapas feito pela Mapbox. É gratuito, um PDF que você baixa e imprime. Então, se você quiser gastar algumas horas colorindo mapas, ou se tiver alguma criança em casa, consegue entreter umas horas. Então é isso. Gostaria aí mais uma vez de agradecer a participação
do Willi. Meu nome é Murilo Cardoso. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir @Tecnologel, seguir no Instagram, seguir lá no Twitter, @Tecnologel. Manda e-mail pra gente, vamos conversar. tecnologelpodcast@gmail.com. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu, Willi. Valeu, Narcélio. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Valeu. Até o próximo episódio, pessoal.